Playoff. Temos aqui várias perguntas e o objetivo delas é que os alunos que não têm matemática 1 feita as resolvam todas e as entreguem até à próxima semana, a semana 3. Eu vou então resolver aqui algumas alíneas para tirar algumas dúvidas que possam ter. A linha número 1 pede que façamos estas divisões até termos atingido estes restos. A número 2 pede que nós simplifiquemos expressões usando frações, portanto que resolvamos as operações indicadas. A linha número 3 pede que indiquemos dois números inteiros consecutivos entre os quais se situa o valor de cada uma destas expressões. Portanto, pede que nós tenhamos uma ideia do valor que cada uma destas expressões tem. A número 4 pede para traçarmos gráficos e para indicar um ponto. Portanto, uma coisa que fizemos nas nossas aulas práticas. A linha número 5 pede que com cada um destes dois pontos obtenhamos a correspondente equação da reta, portanto a reta que contém os pontos. A linha número 6 pede que resolvamos cada uma das equações lineares em ordem à variável x. Portanto, as equações dizem-se lineares porque o x está elevado à potência 1 e não aparece aqui nenhuma divisão por x. E na número 7 pede, dadas as funções f, q e h, que nós obtenhamos as funções compostas indicadas em baixo. Consideremos então o exemplo da linha, o exercício da linha 1b. Queremos dividir 131 por 12 até obtermos um resto de 0.2. Falta aqui um 2. Começamos por ir ao nosso dividendo, marcar um número maior ou igual ao divisor. Portanto, chega a fazermos, escolhemos aqui o número 3, o 131 seria muito grande, e dividimos 13 por 12. 1 vezes 2 é 2, para 3, 1. 1 vezes 1 é 1, para 1, nada. E agora baixamos este 1. E na ação de baixar este 1, ficamos aqui com 11, que é um número menor do que o divisor, 12. Então, quando isso acontece, ao quociente acrescentamos um 0. E se parássemos o cálculo nesta altura, teríamos qualquer coisa deste tipo: 131 euros a dividir por 12 pessoas, dá 10 euros a cada uma e sobram 11 euros. Mas nós queremos continuar o cálculo até obtermos um resto de 0.2. Então, para isso, temos que prolongar este número. Acrescentamos aqui um 0, colocando aqui um ponto, e continuamos o cálculo. Portanto, nesta altura temos 110 a dividir por 12. Ora, 110 a dividir por 12, o 0 fica com o 2, o 1 com o 11. Podemos pôr aqui um 9. 9 vezes um 9, para 11 vão 2. Portanto, tentemos com o 9. 9 vezes 2 são 18, para 22, vão 2. 9 vezes 1, 9. E 2, 11, para 11, nada. E agora, a casa decimal no resto é alinhada com a casa decimal do nosso dividendo. E o número de casas decimais no nosso quociente, que neste momento tem 109, é igual ao número de casas decimais do dividendo menos o número de casas decimais do divisor. 1 menos 0 dá 1. Andamos uma casa aqui para a esquerda e temos 10.9. Portanto, 131 igual a 12 vezes 10.9 mais o resto. Consideremos agora a linha 2E. Queremos resolver estas operações. As operações que estão dentro de parênteses escuros têm prioridade sobre as que estão fora. Portanto, primeiro resolvemos esta soma. Para efetuarmos a soma, temos que conseguir denominadores comuns nestas duas frações. Multiplicamos ambas as partes por 5, ambas as partes desta por 3. 7 vezes 5, 35, menos 35, por causa deste menos. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 3, 15. E, portanto, esta expressão fica aqui, vezes 5 quartos. Menos 35 mais 27 dá menos 8. Portanto, menos 8 quinzeavos sobre 5 quartos. Este, que é uma expressão que fica aqui com cor preta, portanto, a multiplicação destes dois em cima e destes dois em baixo. Agora podemos simplificar. 5 a dividir 5 com 15, podemos dividir por 5
ambos e fica aqui um 3. E 8 por 4, dividimos por 4 ambos e fica aqui um 2. E, portanto, temos menos 2 terços, que é o mesmo que menos 2 terços. Consideremos agora a pergunta 3, a linha A. Queremos encontrar dois inteiros consecutivos entre os quais esteja o valor de raiz de 3. Então, chamemos ao valor de raiz de 3x. Para já é uma incógnita, queremos ver quem ele é. Se a raiz de 3 é igual a x, isto é o mesmo que dizer que x ao quadrado dá 3. É isso que significa esta expressão aqui. Ora, o que nós vamos fazer agora é substituir aqui números inteiros até enquadrarmos este valor 3. Se fizermos x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, é um número menor do que este ainda. Se fizermos x igual a 2, x ao quadrado vai dar 4, portanto já passamos o nosso valor 3. Ou seja, o 3 estando entre 1 e 4, o valor de x, a raiz cúbica de 3, está entre 1 e 2. De facto, ela vale 1.70 e qualquer coisa. Na linha B, nós queremos dois números inteiros que enquadrem o valor de e elevado a 2. E é uma constante, é um número irracional que vale aproximadamente 2.17828. Então, vamos dizer que E está entre 2.17 e 2.18, como podemos ver olhando aqui para este dígito. 2.18 já é um número maior que este, 2.17 é um número menor porque estamos a truncá-lo dos infinitos dígitos que estão para este lado. Ora, se é verdade esta dupla desigualdade, então também é verdade aquela que eu tenho elevando ao quadrado cada uma das suas partes. Pela razão simples de que se um número é menor do que outro, o quadrado desse número também é menor do que o quadrado desse outro. Podes tentar, com alguns cálculos, convencer-te desta afirmação. Ora, se calcular o quadrado deste número, dá este que aqui está. Se calcular o quadrado deste número, dá este que aqui está. Se o e ao quadrado está entre estes dois, então eu posso dizer que o e está entre 4 e 5. Porque cada um destes números está, por sua vez, entre estes dois inteiros. E, portanto, sei que o quadrado de e está enquadrado por estes dois inteiros. Portanto, 4 por defeito e 5 por excesso. Na linha 4f, nós queremos obter o gráfico de log de x na base 10. Quando a base é maior do que 1, o gráfico tem esta forma. Enfim, se eu não me lembrasse dele, podia sempre tentar ir à internet, ao Google, por exemplo, punha log 10 de x, tentava ver o que é que isto dá, ia, por exemplo, aqui às imagens, dava uma espiada por aqui, olhava, por exemplo, para esta figura, vê-se que aqui o eixo do x está à altura do y0, estão a ver logo 10, portanto passa aqui no ponto 1, não se vê muito bem, talvez se veja melhor nesta, logo na base 10 de x, cruza o eixo do x no ponto 1, a imagem tende para menos infinito quando nos aproximamos de 0, o valor de x aproxima 0 e tende para mais infinito quando o valor de x aumenta indefinidamente. Portanto, podemos vir aqui sacar a forma podemos vir aqui sacar a forma do log 10. Um ponto pode ser, por exemplo, este, para x igual a 1, y igual a 0. Na linha 5C, dados estes dois pontos, x1, y1, x2, y2, com as coordenadas x1, y1, x2, y2, nós queremos encontrar a equação da reta que passa por esses pontos. A equação da reta na forma reduzida é esta aqui, em que o m é o declive da reta e o b é a ordenada na origem, ou seja, o valor que o y toma quando o x é 0. O declive da reta é dado pela diferença dos y a dividir pela diferença dos valores de x. E para uma reta genérica, a diferença dos y dá esta altura, a diferença dos valores de x dá este comprimento, e este quociente é sempre o mesmo, não interessa quem estes dois pontos sejam. Isto é o que caracteriza uma reta. Só que nós, neste caso, y2 menos y1 é 3 menos 1, está aqui, só que x2 menos x1 dá 0, porque valem ambos 1. E, portanto, como não conseguimos dividir 2 por 0,
pela razão de que não conseguimos fazer esta conta aqui. Podes confirmar isso tentando fazê-la e vendo que não consegues findar. Então nós não conseguimos calcular m. E a razão por que não conseguimos calcular m é que neste caso nós temos uma reta perpendicular ao eixo do x. Porque o valor de x sendo o mesmo, ela é uma reta deste tipo. As retas com equações deste tipo escrevem-se indicando o valor que a coordenada de x tem. E a razoabilidade disto é a seguinte: a equação de uma reta é uma equação que é satisfeita apenas pelos pontos pertencentes a essa reta. Ora, tendo todos estes pontos coordenadas x igual a 1, e são os únicos que têm coordenada x1, porque para este lado já tem coordenada x maior que 1 e para este lado tem coordenada menor, não é? Só estes pontos e apenas estes satisfazem uma igualdade deste tipo, pelo que a igualdade representa a reta. Na linha 6c queremos resolver esta equação linear. Resolvê-la em ordem a x é deixar o x sozinho num dos dois membros. E para isso temos que fazer manipulações algébricas sobre a nossa igualdade, de modo a que essa igualdade não se altere. E o importante aqui é fazermos a mesma operação sobre os dois membros. Ora, para eu deixar o x sozinho aqui, basta dividir este membro por 2. Mas para manter a igualdade, tenho que dividir também por 2 este. E dividir por 2 todo o segundo membro. Portanto, podemos, de uma forma esquemática, traduzir isto dizendo que se o 2 está a multiplicar deste lado, nós passamos para o outro a dividir. Okay? E esta expressão é o mesmo que esta. Qualquer uma destas duas está errada. Portanto, se eu dividir aqui por 2 e depois só dividir por 2 ou este, ou então este aqui, só dividir por 2 este termo ou este, estou a obter uma solução errada porque nenhuma destas expressões é igual a esta. Finalmente, na linha 7c são dadas três funções, f, g, h, e nós queremos obter esta composição múltipla delas. Ora, recordamos aqui que quando temos f composta com g, ou f após g, esta expressão significa o mesmo que esta. E esta significa que nós pegamos na função g, a injetamos na variável da função f, que é o que está a acontecer, injetamos este valor aqui, e isso significa irmos à expressão da função f e onde temos x, pormos 2x. E obtemos a função f composta com g. Neste caso, o que temos aqui é f após g após h. Ora, se uma entidade é após outra e essa, por sua vez, é após outra, após significa depois, em termos de escrita, isso significa que a primeira que consideramos é esta. Portanto, consideramos a função h, passamos-la como argumento à função g e obtemos a função g composta com h. No nosso caso, sendo a função g, a função h é elevada a 2x e a função g 2 vezes x. Não é? Se nós passamos h como argumento de g, significa que nesta letra x estamos a pôr e elevada a 2x e, portanto, o g após h, ou g composta com h, vai dar esta. Não é? E agora, esta é, por sua vez, passada como argumento à função f. Ou seja, 2 vezes e elevada a 2x é passada aqui neste x, o que significa que vamos à expressão da função f e onde está x, pomos este argumento. E o que obtemos é, pondo este argumento aqui, obtemos 2 vezes e elevado a 2x ao quadrado, menos 1. 2 vezes e elevado a 2x ao quadrado é 2 e elevado a 2x vezes ele mesmo. Trocando a ordem dos elementos vai dar isto. Isto vai dar 4 vezes e elevado a 4x. Recordem que aqui estamos a multiplicar potências com a mesma base. Portanto, damos a mesma base e os expoentes somam-se. Depois menos 1, que é este que aqui está.